estudante do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre frações. Vamos lembrar primeiramente o significado de uma fração, né? Então observem aqui, nós temos uma figura e para ela nós temos uma indicação numérica aqui. Então nós temos um número de cima do tracinho que a gente chama de numerador, o número de baixo que a gente chama de denominador. Então o número que está embaixo, ele indica sempre o total de repartições que foi feita na sua figura, né? Então indica o número de partes em que se divide a unidade ou o inteiro. E o número que está em cima indica o número de partes que se tomam, então é a parte que você está considerando. Então nessa imagem aqui, eu estou considerando a parte azul, então eu estou considerando 3 partes de um total de 4 partes. Observem que esse inteiro ele foi dividido em 4 partes iguais. Devem ser do mesmo tamanho, porque senão a gente não tem uma representação de fração. Agora observem aqui, essa outra situação, a terça parte de um número ou um terço. Você já ouviu falar a terça parte? Já viu em alguma notícia? Esse termo ele é comum até no nosso dia a dia. Então, quando nós estamos falando a terça parte, o que significa? É a gente pegando uma figura inteira, dividindo em 3 partes iguais, mas a gente está pegando apenas uma das partes. Olha uma situação problema para essa frase aqui. Jussara ganhou R$30, mas teve que dar a terça parte para sua irmã. Então vejam, a terça parte, o que isso significa então? Então, falar da terça parte, a gente está dividindo o inteiro em 3 partes iguais e a gente está usando uma das partes. Aqui nós temos 3 desenhos para representar essa fração. São 3 desenhos diferentes, mas os 3 representam a mesma fração. Aqui o inteiro foi dividido em 3 retângulos, a gente usou apenas uma das partes. Aqui o círculo foi dividido em 3 partes iguais, usando uma das partes. E aqui o retângulo foi dividido em 4 quadradinhos e a gente usou apenas um deles. Então, em todos eles, a gente está usando um terço, a terça parte. Situação similar quando a gente falar da quarta parte de um número. Então, a gente vai dividir o inteiro em 4 partes iguais e a gente vai usar apenas uma delas. Então, o desenho que eu vou fazer, eu escolho desde que as divisões tenham sempre o mesmo tamanho. Então, aqui a gente tem uma aplicação, ó, está falando do açúcar demerara, 1/4 de xícara. E esse 1/4 equivale a 37,5 gramas. Então, tem uma aplicação dessa fração 1/4. E é algo similar, é parecido quando a gente for falar a quinta parte, a sexta parte, a sétima parte. Então, quando a gente falar a quinta parte, é a fração 1/5. Eu estou pegando o inteiro dividido em 5 partes iguais e usando apenas uma das partes. Mesma coisa se eu falar a sexta parte e assim sucessivamente. Ok? Bem, nesse vídeo então falamos sobre a ideia de frações, espero que vocês tenham gostado. Até breve!